E aí galera, beleza? Bem-vindo em mais um Storydoc. Nesse Storydoc de hoje nós vamos trabalhar a Covid-19 e a sua expansão pelo mundo, tratando não só da Covid, como a história das grandes epidemias do mundo aí, como as grandes catástrofes que já ocorreram e tentar entender um pouco o porquê que o coronavírus se transformou numa grande epidemia, qual a relação que os países têm com isso, uma relação política, econômica, social, tratando aqui de uma forma que venhamos entender o que seriam essas grandes pandemias na história do mundo, né, suas consequências e algumas coisas que tratam em relação a essa política e interesses econômicos mundiais. Na realidade, o mundo sempre passou por pandemias na sua história. Nós temos algumas pandemias que nos interessam a ser relatadas aqui, descendo a primeira delas, né, a lepra. A lepra, inclusive, ela é narrada dentro da própria Bíblia, né? E foi uma das grandes epidemias do mundo conhecido. Quer dizer, né, a hanseníase dentro daquele mundo conhecido, ela se espalhou e chegou a ser registrada como dentro da antiguidade ali, né, dentro da Idade Antiga, uma das principais pandemias que se acontecia, né? Seguido, ainda dentro da Antiguidade, ali pelo Império Romano, e na Idade Média, a peste negra. A peste negra é uma das pandemias mais famosas da história, porque a Europa já ali na Baixa Idade Média, entre 1348 e 1349, onde a peste negra, ou a chamada peste bubônica, né, foi assim a grande pandemia europeia, sabe? Naquele momento também do mundo conhecido, né? Ela teria vindo da Ásia também, se espalhado por dentro da Europa, e ela não escolhia, como o coronavírus, ela não escolhia se era líder político, se era nobre, se era camponês, se era clérigo, né? Se era bispo, cardeal, criança, jovem, idoso. As pandemias tornam a humanidade todo mundo igual, independente da sua classe social, independente do seu sexo, independente da sua religião, da sua idade. Isso mostra muito como que o vírus e a bactéria procedem, né, em relação à humanidade. E a peste negra então foi a mais famosa, porque ela ganhou uma característica religiosa, né? Muitos acreditavam ali naquele período, a Idade Média, com o seu perfil religioso, social, religioso, político, dava à peste negra uma importância religiosa. Uns pensavam que era ações de demônio, outros pensavam que era um castigo divino pelas mudanças que a Europa vinha passando, mas muitos enxergaram que era uma doença e começaram justamente a se proteger, roupas especiais, né? Como se relacionar com os doentes, os cuidados que tinham que tomar, até vim descobrir que ela era transmitida pelo rato, que tinha que ter toda uma espécie de asepsia. Então a peste negra ela foi uma das mais famosas, foi uma pandemia também, de certa forma, né? Seguido na história pela cólera. A cólera foi outra epidemia constante que se teve, né, nas Américas, se teve na Europa, se teve na África, né? Outra fundamental que nós temos ali pelo início do século XVI foi uma gripe que partiu da Rússia, também assolando não só a Rússia como a Europa, parte do Oriente Médio, né? As gripes sempre estiveram presentes como pandemias na história do homem, não só a MERS e a SARS, como agora o coronavírus, né? São gripes que se espalham por ser transmitidas pelo ar, né? Nós temos a varíola, sempre também foi uma outra pandemia constante, né? Em fins da Primeira Guerra Mundial, ali em 1918 na Espanha, a gripe espanhola foi uma epidemia gigantesca dentro da Espanha e se espalha pela Europa, se tornando essa pandemia aí, né? Além de doenças como a tifo, a malária, que foram, né, pequenas pandemias mais localizadas, né? Mas a AIDS, quer dizer, foi uma das últimas pandemias importantes. Em 1981, a AIDS se espalhou, se transforma numa pandemia, era uma doença silenciosa, ninguém conhecia a AIDS, e a AIDS acabou sendo uma dessas grandes pandemias da história do mundo,
chegou a assustar o mundo, mas por ser uma doença silenciosa, uma doença que foi atravessando os continentes de uma forma silenciosa e vagarosa, mas que chegou no mundo inteiro, ela não assustou tanto como o coronavírus que nós estamos tendo agora. Até porque nos anos 80 nós tínhamos informação, mas não essa informação constante que nós temos agora, devido aos celulares e à internet, né? Então o coronavírus é a primeira pandemia que o mundo enfrenta no século XXI com esse gigantesco mundo de informação. E o coronavírus, ele próprio mata a pessoa. A AIDS muitas vezes deixava a pessoa doente, imunidade baixa, e outra doença matava a pessoa. Então a pessoa estava com AIDS, mas morreu de tal coisa. Aí falava, morreu de AIDS, mas às vezes nem se divulgava que a pessoa morreu, estava com AIDS, divulgava a doença que ela morreu. Diferente do coronavírus, que quando vem a falecer de coronavírus, né? Mesmo as pessoas, né, que estão em um campo de risco, pessoas que têm problema renal, ou que têm diabetes, coisa do tipo. Então as pandemias, elas sempre tiveram muito presente, né, sim, na história humana. Sim, na história humana. Isso sempre foi muito importante, sempre foi muito atencioso para o homem, sempre chamou a atenção em várias eras da história. Então não é diferente com o coronavírus. Agora, em pleno século XXI, nós temos a nossa primeira pandemia, ela é de característica mundial, representando esse mundo globalizado, quer dizer, uma doença que começa na China e se espalha ali logo para o Irã, vai um pouco para a Coreia, né, e de repente chega à Itália e se espalha dessa forma, né, onde nós temos então essa pandemia sendo um exemplo recente do perigo que é os vírus e as bactérias. Porque tratando agora do próprio coronavírus, né, da própria Covid-19, ela é uma doença que já existia, os coronas já existiam, mas essa nova mutação, né, do vírus, do coronavírus, trouxe esse alarde, essa novidade, né, para as pessoas. Nem todo mundo sabia o que é o vírus. E como eu costumo dizer, a única espécie que é capaz de repente colocar a nossa espécie, os seres humanos, em extinção, é o vírus. Nós vencemos todas as outras espécies, galera. Nós vencemos as espécies que voam, vencemos as espécies marinhas, vencemos as espécies terrestres. Antes a humanidade era consumida por esses seres. Os felinos adoravam comer a gente, os animais adoravam atacar a gente. Nós dominamos o mundo, dominamos todos esses grupos, mas agora nesse momento, né, nós conseguimos dobrar o mundo, nós comandamos esse mundo. Mas uma espécie que poderia colocar a gente em extinção é o vírus. E essa pandemia do coronavírus é o maior desses exemplos. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela sempre está muito preocupada, porque a peste negra, ela matou metade do continente europeu na Baixa Idade Média. A Europa tinha 90 milhões de habitantes, ela matou 40 milhões de habitantes. Então, quer dizer, imagine a consequência geral em todas as áreas políticas, econômicas, sociais e religiosas que gerou na Europa. Não está sendo diferente nessa pandemia do coronavírus. Então existe uma preocupação, porque o vírus é um ser que a gente ainda não venceu. Ele sofre mutação muito rápida, são vários tipos de vírus. É uma criatura feita de uma cápsula proteica, que dentro do corpo ele se reproduz, ele precisa do nosso corpo, fora do nosso corpo ele cristaliza, ele tem uma durabilidade fora cristalizado, quer dizer, então é um ser completamente diferente do que nós estamos acostumados, né, nesse desenvolvimento de seres vivos do planeta. Então o coronavírus surge nesse momento como uma interrogação desse funcionamento desse mundo globalizado, de todas as fronteiras abertas, como uma doença, né, um pouco mais pesada, um pouco mais tensa nesses sentidos, né, que eu quero trazer para vocês. A expansão do coronavírus. Hoje muitas nações são todas globalizadas, sem suas fronteiras abertas. Ao observarmos os mapas da expansão, como nós temos aí, nós temos o coronavírus começando em Wuhan, na China. Rapidamente ele se espalha pela China. E, estranhamente, nós temos um coronavírus no Irã. O Irã, ele acabou sendo ali um segundo país a começar a se espalhar o coronavírus. Quer dizer, você tem a China numa posição, o Irã em outra, mesmo que da China venha se espalhar dentro dela e em alguns outros países, o Irã foi o segundo que rapidamente tudo se espalhou, né?
ali e depois veio começar pela Europa e veio atacar a Itália. E a Itália, não tão bem preparada pela situação, se espalhou dentro da Itália pela Europa. Os Estados Unidos chega bem depois da doença, de uma forma bem mais branda, como de certa forma na América Latina, né? Estranhamente, porque o próprio Estados Unidos é uma nação também ligada ao mundo inteiro. Muitos entram e saem dos Estados Unidos, né, constantemente. É uma nação cosmopolita. Os Estados Unidos é uma nação cosmopolita como a Europa e como a China. O Irã nem cosmopolita é tanto assim e acabou sendo um segundo país aí em ataque, ainda é o terceiro em número de mortes e quantidade de infectados, né? Mas a doença se espalhou pelo mundo, essa que é a verdade. Então a gente vê, de certa forma, essa pandemia chegar em várias regiões. A própria Rússia não tem tanto registro, você vê que quase não tem registros na Rússia nesse sentido aí, né? Então, ao transcorrermos essas pandemias na história, elas sempre aconteceram, sempre aconteceram, não resta dúvida. Agora, quando a gente analisa a forma na qual o coronavírus se comporta, a forma na qual ele se espalhou, né, e os países que ele começa, sempre deixa a gente intrigado. Compreenderam? Porque nós podemos enxergar a pandemia como uma pandemia de verdade, podemos enxergar essa pandemia acontecendo de forma natural, mas ao mesmo tempo podemos utilizar essa pandemia numa pequena especulação como fosse uma guerra biológica. Então, aí, nesse momento, eu quero tratar justamente das guerras biológicas, para a gente poder entender um pouco mais. As armas biológicas são armas que se utilizam justamente de doenças para fazer seus ataques, contaminar populações inteiras e exterminar. E a guerra biológica não é uma novidade. Já lá na Antiguidade, na Idade Média, costumavam se colocar os doentes com hanseníase, os doentes com peste negra e outras doenças mais já mortos em catapultas para lançar, olha só, lançar dentro das fortalezas e contaminar, da mesma forma que contaminava a água. Jogava dentro da água de um rio próximo à cidade, para que aquela água descesse contaminada com vírus e bactérias e exterminasse aquela população sem precisar travar uma guerra tradicional. Os espanhóis na América foram os que mais usaram essa guerra biológica, porque eles trouxeram as doenças europeias para a América. Não tinham essas doenças aqui. E usaram essas doenças como armas para exterminar o nativo. Só que os espanhóis também se contaminaram, galera, das doenças dos trópicos, até porque os trópicos é a região que mais tem doença. Vocês estudam isso e vocês sabem que os trópicos é a região que mais tem doença. Então o espanhol também pegava a doença do nativo. Só que o que aconteceu? Os espanhóis, eles se aliavam a determinadas tribos que eram inimigas de outras tribos aqui na América. Então o pajé ou o xamã dessa tribo passava a cura da doença daqui para o espanhol. Mas o espanhol não passava a cura da doença dele para o nativo, se utilizando dessa forma então como uma arma biológica. Eles inclusive colocavam os doentes dentro de jaulas de madeira dentro do rio e mantinham aquele doente vivo com comida e água obrigatoriamente, cortando ele e o sangue dele descendo, olha só, até atingir as comunidades que os espanhóis queriam destruir. Então o armamento biológico ele sempre existiu. Quando a gente chegou no século XIX ali, né, no imperialismo na África, muitas dessas doenças foram usadas para exterminar também os povos no século XIX. Tivemos a gripe espanhola, que até hoje não fica muito clara, porque a Espanha não teve um grande peso na Primeira Guerra Mundial assim. Mas em 1908, no final da guerra, a gripe espanhola matou mais do que a própria Primeira Guerra Mundial, quando se espalha. E como a Primeira Guerra nós tivemos experiências com armamentos químicos, né, por que não também os biológicos, né? Não, por que não no final da guerra aquela gripe espanhola não teria surgido, não teria aparecido, né? Mas é na Segunda Guerra que nós temos aí, na Segunda Guerra, o uso desse armamento, né? Os nazistas vêm estudar as armas biológicas, quem acaba usando as armas biológicas mesmo, né, são os japoneses vão utilizar da varíola principalmente, né, na China, né, as bombas que liberavam esses vírus que se espalhavam por toda a China, exterminando, né, um grande número de pessoas. Quando vem a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética também investiram em armas biológicas, tinham seus laboratórios, né? Um dos laboratórios de armas biológicas mais famosos da União Soviética era na ilha de Vozvodenia. Essa ilha era uma ilha exclusivamente no meio do Mar de Aral
para fazer o estudo completo desses armamentos, inclusive, né, hoje abandonado, o Mar de Aral está secando, e essa ilha abandonada, não tem mais nada lá, só a construção dos prédios, algumas pilhas de tubos de ensaio quebrado lá, aquele monte de vidro juntado, coisa do tipo. E aí nesse momento, com o terror surgindo, o terrorismo se ampliando depois de 2001, com 11 de setembro, existe o medo também da humanidade das armas biológicas na mão de terroristas. Começa um bioterrorismo. Hoje você pode ter um bioterrorismo. Então, de certa forma, né, as armas biológicas, a guerra biológica, ela sempre esteve presente. Compreenderam? Também na história da humanidade. Contudo, eu quero trazer aqui uma análise, uma proposta de que, de repente, nós estamos passando por uma nova guerra. Né? O capitalismo internacional ele já vinha enfrentando uma crise, não resta dúvida, e o capitalismo ele sempre resolveu parte das suas crises usando a guerra. O imperialismo foi uma forma de resolver crises capitalistas, as crises cíclicas do sistema capitalista, a busca de mercado consumidor, matéria-prima, a busca de enriquecimento das nações. Você tem o imperialismo na África da Ásia, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra com armas convencionais. Então hoje não cabe no mundo uma guerra com armas convencionais, não cabe no mundo uma guerra com arma nuclear. Não que não aconteceria, ou vai acontecer ou deixa de acontecer, mas não cabe. Então hoje a guerra cibernética e talvez a guerra biológica seja uma forma de uma nação vencer a outra, seja a forma de uma nação vir destruir a outra, passar na frente economicamente. Da mesma forma que os Estados Unidos acusou a China de ataque cibernético ao Ocidente, com hackers chineses, que algumas coisas foram levantadas, meio até que provadas, quem sabe de repente nós não estamos vivendo aí uma guerra biológica, uma nova guerra biológica. Né, prepara um vírus em laboratório ou então o molda para um determinado tipo de ataque, porque é um vírus que pesa muito para a galera que já está com acima de 60 anos, quer dizer, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, não cabe mais esse tanto de gente dentro do sistema capitalista. Então o vírus que exterminasse parte da população idosa já traz uma folga para o sistema capitalista, para os países respirarem com suas previdências. Né? Você tem essa guerra biológica jogando os preços lá embaixo de uma série de produtos. Né? Então você tem situações como consequências econômicas interessantes, como o petróleo diminui seu consumo porque ninguém está circulando, não está tendo grande mercadoria e circulação de pessoas. A Arábia quer subir o preço, a Rússia vem embaixo o preço dizendo que ela 6 anos pode tomar conta sozinha disso aí. Que não tem problema. E como eu costumo brincar com vocês, a Rússia ela é uma coisa independente. Se o universo acabasse, a Rússia continuava ali. Porque uma nação que usa da tática da terra devastada, uma nação para vencer a guerra, ela destrói a si própria para destruir o outro, ela envenena a água dos seus rios, destrói sua floresta, destrói sua cidade botando fogo e vai para a floresta, né, ficar com os ursos. Quer dizer, uma sociedade que destrói a si mesmo para destruir a outra não é normal mesmo, né? Então a Rússia ela é autossuficiente, quase em tudo dela própria, e vive dessa forma mesmo. Então ela consegue jogar o preço do petróleo lá para baixo, no qual ela passa na frente da OPEP. Ou seja, a Arábia Saudita cabeça a OPEP, queria subir o preço do petróleo, a Rússia sozinha manda no novo preço do petróleo no mundo e os países da OPEP tiveram que ir atrás dela. Então esse tipo de consequência, essa reorganização da geopolítica internacional, ela vai nos mostrar quem saiu bem dessa crise e quem não saiu. Porque como consequência econômica, nós teremos uma grande recessão. Que país vai sair na frente? Compreenderam? Então, talvez o corona, porque é engraçado, você tem isso demorando de começar nos Estados Unidos, e esse ataque começa, ou melhor, esse ataque, né? A pandemia começa na China e no Irã, 2 países inimigos dos Estados Unidos, ou mesmo a própria China, querendo jogar os preços das empresas lá para baixo, querendo jogar as ações, as bolsas lá para baixo, no qual começa nela, ela vai segurar as ondas sozinha ali, deixar espalhar pelo mundo e aproveitar para comprar ações de empresas ocidentais que estão já quebrando, empresas ocidentais estão quebrando. E o governo chinês tem dinheiro para comprar ações dessas empresas, para na hora que a pandemia passar, quem sabe ela não aponta como uma grande potência, porque ela é sócia de grande parte dessas empresas. Então a gente traz algumas propostas, trazemos algumas respostas desse nosso História Doc, trazemos algumas especulações, algumas propostas do que seria essa pandemia.
Se for uma pandemia realmente pura, nós a encararemos como uma pandemia pura, usaremos as nossas experiências. Mas também temos que prestar atenção se nós não estamos em guerra, numa nova guerra biológica, numa nova forma de mudar a economia capitalista do mundo, numa nova forma de guerra capitalista, como a guerra cibernética e a guerra agora justamente bacteriológica. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, dê os seus likes, se inscrevam no canal, mostrem para os colegas e espero sempre que gostem e entrem em contato com a gente para a gente fazer sempre o melhor possível. Galera, muito obrigado, sucesso, um abraço.